Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos dar continuidade, turma, à nossa aula sobre o socialismo, trabalhando nessa terceira aula, nessa terceira parte, o socialismo científico, não é? Então nós vimos o socialismo utópico na aula passada, e esse socialismo utópico recebe tal denominação porque se trata de uma situação muito mais descritiva, né, do que em termos efetivos de demonstrar como se chegar a uma sociedade em que prevalecesse a igualdade. E agora entrando no socialismo científico, e a base desse socialismo científico ela é construída principalmente por esses dois pensadores, o Marx e o Engels, e essas ideias materializadas na obra O Manifesto do Partido Comunista, publicada em 1848, ou seja, na metade do século XIX, onde nós vamos ter, de forma cada vez mais acelerada, o desenvolvimento das diretrizes liberais. Né? A Revolução Industrial já havia ocorrido, a evolução industrial ela se intensificava, então o ideal liberal burguês preponderava naquele momento. É importante colocar, turma, que o Marx e o Engels, eles não vão construir do nada a sua teoria, né? Eles vão se servir das três principais correntes de pensamento lá do século XVIII, que são a economia política inglesa, a dialética, que é o conceito central que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o próprio socialismo. Então, não são eles que criam o socialismo, a gente já viu, né? Tem todo um aparato anterior aí relacionado ao ideal socialista. E todos aqueles pensadores, críticos, enfim, críticos sociais, também terminam por influenciar e muito as ideias do Marx e do Engels. Então, vamos lá. O Marx e o Engels, turma, eles partem de um conceito primordial para construir a sua teoria, que é o conceito da dialética. Tá? A dialética, por sua vez, é criada por um pensador também alemão, chamado Hegel. Então, o Marx e o Engels são alemães, e o Hegel, que é o que cria o conceito da dialética, é também alemão. O Hegel nasceu no século XVII, morreu no século XVIII. No primeiro momento, turma, essa concepção da dialética vai ficar meio complicada, vai ficar meio estranha, né? Mas eu garanto que até o final dessa aula vocês vão ter entendido o movimento da história enquanto movimento dialético, que é isso que o Marx e o Engels eles vão criar, vão teorizar, enfim. De acordo com a dialética, turma, cada conceito possui em si o seu contrário. Em si, dentro de si. Então, de acordo com a dialética, cada conceito possui em si o seu contrário. Ou seja, cada afirmação possui o germe da sua negação. Germe da negação esse, o qual, após se desenvolver, entra em choque com a afirmação, e desse choque vai ser gerado um terceiro elemento, mais desenvolvido do que a afirmação, mais desenvolvido do que a negação, que recebe a denominação de síntese. Então nós temos afirmação, negação e síntese, ou tese, antítese e síntese. Então o Marx e o Engels eles vão tomar emprestado, ou emprestada, essa ideia do Hegel, e vão utilizar dessa ideia de outra forma. Vamos chegar já nisso aí. Mas para efeito de ilustração, turma, para que vocês comecem a visualizar, né, vocês têm uma primeira visualização, eu vou trazer um exemplo muito simples que eu creio que facilite essa visualização. Claro que a dialética não é isso aqui, não é isso que o Marx e o Engels vão usar, é só uma ilustração, para que vocês entendam essa questão, para que vocês comecem a entender essa questão da afirmação, da negação e da síntese. Acompanhe aí.
Vamos imaginar que isso seja a afirmação, que esse ovo de galinha seja a nossa afirmação. O que diz a dialética? Toda afirmação traz em si o germe da sua negação. E aí eu pergunto, o que há dentro do ovo? Vocês podem responder, gema? Não. Clara? Não. Pintinho? Não. Então, o que há dentro do ovo de galinha? Nós temos o germe do pintinho. Né? Seguindo a dialética, toda afirmação traz em si o germe da sua negação, o qual, após se desenvolver, entra em choque com a afirmação. E desse choque vai ser gerado um terceiro elemento mais desenvolvido do que a afirmação, mais desenvolvido do que a negação, que é a síntese. No caso do nosso exemplo meramente ilustrativo, é o pintinho em si. Então, pelo amor de Deus, não saiam por aí falando que o professor Alexandre disse que a síntese da afirmação da negação é o pintinho. Não é isso. Isso é só um exemplo, só uma ilustração para vocês começarem a enxergar o movimento. E aí entra tem um ponto importante, pessoal. Quando esse terceiro elemento é gerado, o que acontece com a afirmação? Deixa de existir. O ovo do nosso exemplo se quebra. Então ele não vai existir mais. Assim como a negação também não existe mais. Não há mais um germe do pintinho. Há o pintinho em si que é a síntese. Tá? Então guardem isso. Isso, repito, pela terceira, quarta, quinta vez. É apenas um exemplo ilustrativo para vocês enxergarem um pouquinho essa questão. Já já chegaremos aí trabalharemos essa dialética no aspecto histórico a partir das ideias do Marx e do Engels. Mas vamos lá. Existe, pessoal, uma diferença muito grande entre o Marx e o Engels e o Hegel no que se refere à utilização da dialética. O Hegel é o cara que cria. O Marx e o Engels eles vão emprestar essa dialética. Só que eles vão usar a dialética de uma outra forma. Para o Hegel, que é um filósofo idealista, o que ele considera? O pensamento, a ideia é que cria a realidade. Então, para o Hegel, toda a realidade se conforma, se estrutura a partir de uma ideia. Então, o sujeito foi dormir, acordou com uma ideia, aquela ideia é que vai dar, então, a forma da realidade. Para o Marx e para o Engels, é exatamente a situação oposta. Para o Marx e para o Engels, o que acontece? O pensamento é que é reflexo da realidade. Se a realidade é A, o indivíduo vai pensar de forma A. Se a realidade passa a ser B, C, D, o indivíduo vai passar a pensar de forma B, C, D. Só para vocês imaginarem aí, como vocês podem ver no esquema, só muda o sentido da flecha. Então, para o Hegel, pensamento cria a realidade. Para o Marx e para o Engels, realidade determina o pensamento. Então, o Marx e o Engels eles vão se utilizar da forma da dialética hegeliana, que é a afirmação, a negação e a síntese, mas do ponto de vista materialista. Exatamente. O pensamento é resultado da realidade material. A realidade material é uma, o pensamento é um. A realidade material passa a ser outra, o pensamento vai acompanhar e vai passar a ser outro. Tá bem? Já já vamos entender isso melhor no exemplo da história. Sigamos. O Marx e o Engels, então, com todo esse aparato, eles desenvolvem o chamado materialismo dialético, voltado para a filosofia, e
depois, né, na sequência, então, nós temos o materialismo histórico, que é o que interessa para a gente aqui, para a nossa discussão do socialismo. Muito bem, pessoal. O materialismo histórico, ele tem uma importância muito grande porque ele representa uma quebra, uma ruptura na maneira de se entender história. Ou seja, há uma maneira de entender história antes do materialismo histórico e uma maneira de entender história depois do materialismo histórico. Até esse momento, até antes então do Marx e do Engels desenvolverem o materialismo histórico, a história ela era entendida enquanto uma mera sequência ordenada de fatos históricos. Então, história era a história da humanidade, a história da civilização. Então, o que era história? Se traçava uma linha temporal, se colocavam as datas, os anos, enfim, e se descrevia ou se descreviam os eventos que aconteceram naquele período, naquele ano, ou de um ano para outro, de uma década para outra, enfim. Então a história era o quê? Como eu acabei de falar, uma sequência simples de fatos históricos, relativos aos impérios, aos reinados, às religiões, enfim. Para o Marx e para o Engels, pessoal, estudar a história, compreender a história dessa forma, não tinha nenhum significado. Não significava coisa alguma. O que importava para o Marx e para o Engels, em primeiro lugar, era descobrir o quê? A base material dessa sociedade. O que seria a base material dessas sociedades, dessas religiões, desses impérios? Base econômica. Como se produz, o que se produz, quem se produz e para quem se produz. Então, para o Marx e para o Engels, o que era relevante? Descobrir exatamente base material, que era a base econômica. Quem produz, como produz, com que produz e para quem produz. E, em segundo lugar, o que importava para eles era, então, entender o movimento da história enquanto um movimento dialético, a tal da afirmação, negação e síntese. E é exatamente isso que, de forma brilhante, eles vão fazer. Sigamos. Quando nós estudamos, pessoal, quando nós analisamos o desenvolvimento da história, né, o desenvolvimento histórico da humanidade, nós podemos perceber claramente que há uma mudança significativa de conceitos. Por exemplo, a filosofia, a religião, comércio, instituições, direito, eles não vão ser entendidos sempre da mesma forma. Então, o direito, por exemplo, que nós tínhamos na Idade Média, é diferente do direito da Idade Moderna, né? A relação comercial que nós vamos ter lá na Antiguidade é diferente da relação comercial da Idade Média, né? A relação da religião, então tudo isso vai se alterando, né? O próprio conceito, por exemplo, de moral, né, ele muda, enfim. E aí vem a questão, o que determina essas mudanças? Por que o conceito, por que uma ideia, por que um valor para uma época histórica é um e para uma outra época histórica é outro? Para um filósofo idealista, que era o caso do Hegel, qual que era a relação? A relação era o espírito, era o interior. Então, vamos lá, vamos lembrar. Para o Hegel, para o filósofo idealista, pensamento cria a realidade. Então, se o direito era A e o direito se tornou B, foi porque alguém, em algum momento, acordou, teve uma ideia e falou, opa, vamos mudar esse direito. Para o materialista, que é o caso do Marx e do Engels, a resposta a isso não poderia ser algo tão simplório, tão ausente de fundamento, né? Então, eles vão considerar que existe sim uma profunda relação entre
a ideia e a realidade material. Então, para eles é exatamente o contrário. Mudou a realidade material, mudou a realidade econômica, os conceitos vão mudar, os valores vão mudar, as ideias vão mudar. Tá? E aí o Marx e o Engels vão provar exatamente essa segunda hipótese. Para eles, pessoal, a estrutura político-jurídica, ou seja, o Estado e as leis, mais a ideologia, o sistema de ideias, costumes, enfim, tudo isso seria resultado direto das relações estabelecidas pelos homens em um determinado momento da história. E essas relações, por sua vez, corresponderiam a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas. O que seriam essas forças produtivas? Clima, solo, água, matéria-prima, mão de obra, máquina, instrumentos de trabalho, técnicas. Então, em última análise, o que eles estão falando, pessoal? Quando tudo isso muda, quando a base material muda, o Estado vai mudar, as leis vão mudar, os valores vão mudar, as ideias vão mudar. Tá? Então, é a relação que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para o Marx e para o Engels, como vocês podem acompanhar aí, existe o quê? Uma superestrutura jurídica, política e ideológica. Então, eles estão falando de leis, de Estado e de valores. E essa superestrutura tem por base uma infraestrutura, que é exatamente o conjunto das forças produtivas, o conjunto das relações de produção. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, pessoal. Vamos pegar aqui esse livro. Vamos imaginar que aqui seja a infraestrutura, as relações de produção. E aqui a superestrutura, Estado, leis e valores. Qual que é a ideia? Se isso se movimenta, o que vai acontecer com isso? Ou ele vai cair, só que para ele não cair, o que ele tem que fazer? Ele tem que acompanhar. Se movimentou, se alterou a infraestrutura, a superestrutura vai necessariamente acompanhar, senão ela vai cair. Tá? Então, se houver qualquer alteração na infraestrutura, vai se colocar em risco o quê? A superestrutura. Então, vamos seguir aqui. Então, um exemplo bem simples, pessoal. Na passagem do feudalismo para o capitalismo, então na passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, nós temos um desenvolvimento muito grande do quê? Das forças produtivas. Né? Na passagem do feudalismo para o capitalismo, as forças produtivas, ou seja, a infraestrutura, seguindo a ideia deles, vai se transformando, esse desenvolvimento é muito acelerado. Então a gente vai ter inovações técnicas, a necessidade de uma mão de obra, de maior mão de obra ou de uma mão de obra especializada, a ampliação dos mercados internacionais. Então a infraestrutura ela se movimenta de forma acelerada. Né? E com tudo isso, turma, qual que é a classe que vai sair fortalecida? A burguesia. Né? Então, com o fortalecimento, o desenvolvimento das forças produtivas, a burguesia se fortalece. A burguesia, que já era a classe que usufruía dos benefícios, né, do capitalismo, vai cada vez mais se fortalecer, cada vez mais, né, usufruir mais e mais dessa condição. E aí, o que acontece? A produção feudal, a estrutura do modo de produção feudal se mostrava cada vez mais inadequado. Né? Então, voltando aqui para o nosso exemplo. Infraestrutura. Quem está se beneficiando da infraestrutura? Burguesia. Então, isso está se desenvolvendo rapidamente. Superestrutura está aqui. Então, a mudança da infraestrutura é muito rápida e a mudança da superestrutura não está acompanhando a mesma velocidade. Né? O que acontece a partir daí? Nós vamos ter
um problema aqui das classes. Por quê? Aqui na superestrutura, qual que é a classe que detém esse poder? Nobreza. Então a nobreza detém o poder político, cria as leis, dissemina valores para uma sociedade dirigida, conduzida, controlada economicamente por uma outra classe, que era a burguesia. Então vejam o choque de classes aqui, né? Nós temos a superestrutura comandada pela nobreza e a infraestrutura controlada pela burguesia. Tá? Então, qual que é a conclusão que se chega? Que a burguesia, para ela conseguir se desenvolver mais e mais, ela necessitava de mais poder. Tá? Então, a burguesia ela precisava construir uma sociedade de acordo com as suas diretrizes capitalistas, econômicas, comerciais. Mas havia o empecilho do quê? Da estrutura feudal, da estrutura absolutista. Então, as revoluções que vão surgir na Europa, principalmente a Revolução Francesa, né, vem então a atender essa necessidade. Voltemos ao nosso exemplo, não mais do ovo, embora a forma vai ser a mesma, mas não falaremos mais do ovo. Mas pensemos na questão dos modos de produção. Então vamos partir da ideia de que a nossa afirmação agora vai ser o modo de produção feudal. Vamos seguir lá a dialética. Toda afirmação traz em si o germe da sua negação. Então vamos pensar, pessoal. Qual vai ser o germe da negação do modo de produção feudal? Ou quem vai negar o modo de produção feudal? Exatamente a burguesia. Sempre lembrando, a burguesia é uma classe que surge no absolutismo. A turma lá que saiu do campo, começou a ir lá para os burgos, praticar o comércio, formou a burguesia. Então a burguesia surge dentro do modo de produção feudal. Então, toda afirmação traz em si o germe da sua negação, burguesia, o qual, após se desenvolver, então essa burguesia vai tendo mais e mais poder econômico com o passar do tempo, entra em choque com a afirmação, e desse choque vai ser gerado um terceiro elemento mais desenvolvido do que o modo de produção feudal, mais desenvolvido do que o germe da negação, que é a classe, né, que é a burguesia, que na concepção da dialética é a síntese, e nesse movimento histórico vai ser exatamente o quê? O modo de produção capitalista. Então vejam, o Marx e o Engels, eles estão colocando que a história se movimenta a partir da luta de classes. Então é exatamente a luta de classes, a luta entre burguesia e nobreza, que faz o modo de produção feudal sair de cena e entrar um novo modo de produção, que era o modo de produção capitalista. Lembra lá do ovo? O que acontece com a afirmação? Deixa de existir. Então o modo de produção feudal deixou de existir. O que acontece com o germe da negação? Deixou de existir, porque a burguesia ela não vai mais negar o modo de produção que já não existe. A burguesia agora vai ser a classe que vai, então, dirigir, comandar esse novo modo de produção, que é o modo de produção capitalista. E a história prossegue aí, pessoal. Então, para o Marx e para o Engels, como eu acabei de falar, é a luta entre as classes que faz mover a história. Isso é tão claro que a frase, né, de abertura do Manifesto do Partido Comunista, deixa eu até ver onde é que ele está aqui, eu tenho aqui esse livro. Voltando aqui, pessoal, estava procurando o livro. Então aqui, esse livro aqui, o Manifesto do Partido Comunista, a frase de abertura do livro é exatamente essa aqui, ó. A história de toda a sociedade até hoje é a história de lutas de classe. Então essa é a essência da teoria do Marx e do Engels. Então para eles a luta de classe é a que faz mover a história. Tá? Mas a história então não havia acabado. O que se tornou afirmação agora? Modo de produção capitalista. E o raciocínio vai ser idêntico, pessoal. Tá? Então, afirmação, modo de produção capitalista. Vamos lá. Toda afirmação traz em si o germe da sua negação.
O que vai surgir dentro do capitalismo que vai negar o capitalismo? O proletariado, né? Lembrem-se que nós vimos, né, que essa categoria social do operário, do proletário, ele surge na Revolução Industrial, né? Então ele surge dentro do capitalismo. Então vamos lá. Toda afirmação, a nossa afirmação é o modo de produção capitalista agora. Toda afirmação traz em si o germe da sua negação, o qual, após se desenvolver, então esse proletariado vai se desenvolvendo politicamente, né? O qual, após se desenvolver, entra em choque com a afirmação, e esse choque vai gerar um terceiro elemento mais desenvolvido do que a afirmação, mais desenvolvido do que o germe da negação, ou seja, mais desenvolvido do que o modo de produção capitalista e do que o proletariado, que vai ser o socialismo, não o comunismo, socialismo. Então, mais uma vez, com essa luta do proletariado com a burguesia, com o modo de produção feudal, o socialismo ele vai, então, ser implantado. Com isso, o que acontece com o modo de produção capitalista? Deixou de existir. O que acontece com o proletariado enquanto germe? Deixou de existir. Ele não vai negar algo que não existe mais, né? Então, a relação é a mesma aí. E aí, turma, para finalizar, entra uma questão muito importante que é o seguinte. Para o Marx e para o Engels, então vejam aqui, ó, vamos só voltar. Eles fazem análise do choque entre burguesia e nobreza. Vamos lembrar que eles estão... a obra foi feita na metade do século XIX. Preponderava ali liberalismo. Burguesia no poder, né? Então, antes, houve o fim do feudalismo e o início do capitalismo. Então, eles estão desenvolvendo uma ideia de algo que já havia acontecido e de algo que haveria de acontecer. Então, o primeiro choque, o primeiro momento lá da luta de classes, burguesia tira a nobreza do poder, assume o poder, está criado o modo de produção capitalista. E eles consideravam, né, através dessa questão da luta de classes, que num momento posterior, o proletariado, o operariado iria se unir e acabar com o modo de produção capitalista, que realmente se efetivou tal ação em alguns países lá no século XX. Né? Então aí vem uma questão importante. Para o Marx e para o Engels, a tomada do poder pelos proletariados não iria significar o fim da humanidade, o estágio final da humanidade. Para o Marx e para o Engels, o que ia acontecer? Teria que ter um período de consolidação do poder do proletariado, que era exatamente o socialismo, para que aí então se chegasse a uma sociedade sem classe, sem Estado, que seria exatamente o que? O comunismo. Então, para o Marx e para o Engels, o fim da história seria com o comunismo. E sobre isso, pessoal, há duas questões importantes aí. Né? Primeiro, por que fim da história? Ora, o que move a história não é a luta de classes? Quando não há mais luta de classes, visto que o que iria se implementar seria o comunismo, então a história acabaria ali. Então o fim da história seria uma estrutura comunista. Segundo ponto, esse comunismo que o Marx e o Engels colocaram, teorizaram, enfim, ele nunca aconteceu de forma efetiva. Né? Exatamente por quê? Se a gente for pensar, né, países que adotaram o regime socialista, a gente pensa no comunismo, o comunismo não tem Estado, não tem classe. E qualquer regime socialista que a gente considere, nós temos lá instituições, tem Estado, tem burocracia. Então, realmente, a história na concepção do Marx e do Engels, então, parou lá no socialismo. Né? Então, esse comunismo que eles defendiam como fim da história, isso não aconteceu. Ficamos por aqui, agradeço a paciência de vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelas vias institucionais. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.